Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Direito Bancário em Debate. Hoje uma edição especial como pré-aquecimento aí para o nosso grande evento de advocacia contra a blocklist bancária, um curso gratuito onde eu vou te ensinar todas as técnicas para você advogar na blocklist bancária, que são ações indenizatórias que você tem possibilidade de escalar e transformar a sua advocacia. Você que está entrando aqui agora, um bom dia. E você que vai assistir essa live depois, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós temos uma convidada, a doutora Bruna Sena, que tem experiência tanto do lado dos jacarés, que eu diria aí, dentro das instituições financeiras, e na advocacia. Então vocês vão aprender muito aqui hoje com a convidada, que é uma advogada diferenciada. Então não sai daqui e já compartilha essa live com seu amigo, sua amiga advogada que precisa saber deste assunto, como otimizar resultados na sua advocacia extrajudicial, principalmente partindo desse conhecimento especializado que a doutora Bruna tem aqui. Já vou convidar ela para a gente começar a nossa live de hoje. E pessoal, não se esqueçam, para se matricular, basta você tocar no link da minha bio e fazer a sua inscrição gratuitamente. Não tem custo algum no nosso curso. Você vai receber materiais, vai ter e-book, workbook, modelos de petição, mas você precisa participar ao vivo comigo para garantir esses materiais aí lá no dia do evento. Tá bom? Doutora Bruna, fiz o convite, vamos ver se deu certo o envio, para que você consiga entrar conosco. Mais uma vez, convidando aqui, vamos ver se vai. Porque hoje tem muita coisa legal para vocês aqui. E lembrando, pessoal, a edição do e-book que vai ser agora edição atualizadíssima, com vários julgados novos, atualização de conteúdo do começo ao fim do nosso e-book, para que você tenha aí a máxima efetividade na sua advocacia contra a blocklist bancária. Deixa eu ver aqui, eu acho que está dando erro a entrada da doutora Bruna, mas vamos tentar novamente. Doutora Bruna, eu estou tentando aqui, mas parece que está dando erro. Se você puder, embaixo aqui de mim tem uma câmera, que é um sinal de mais junto dela. Se você puder clicar aí também para mandar a solicitação, talvez consigamos entrar aí. Se não, você sai e entra novamente para que possamos aí iniciar a nossa discussão, nosso debate de hoje na área do direito bancário, em especial falando da parte extrajudicial, dessa otimização de resultados. Porque eu vejo que a grande dor hoje na advocacia bancária, qual é? Não é cliente, porque cliente tem de sobra. A dor hoje é a burocracia das instituições financeiras no fornecimento de documentação. Isso acaba aí demandando uma energia do advogado, da advogada, e ele acaba, às vezes, desistindo da área e desistindo de modo indevido. Nós temos mecanismos eficientes de alcançar documentos e obviamente, faturar muito, cobrando extrajudicialmente, cobrando honorários iniciais, para que você não tenha prejuízo nisso. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, doutora, para ver se a gente consegue. Vamos lá. E antes da gente entrar aqui, comenta comigo aqui no nosso comentário da live. Quem já se inscreveu no nosso evento da Blocklist, coloca lá eu, para eu saber quem já está participando, quem vai estar comigo lá nesses 2 dias que vai ter teoria, prática, dicas práticas, roteiro de atendimento. Eu vou te ensinar tudo com detalhe. Acho que a doutora Bruna vai dar certo aqui. Vamos ver. Agora foi. Ótimo. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, doutora? A internet às vezes causa esses espantos, né? A gente não consegue entrar, mas deu tudo certo. Primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje falando, né, de um tema importante para a advocacia. Eu acredito que vai além da advocacia bancária, que nós vamos falar aqui hoje, mas é um tema um tanto quanto desafiador, que é otimização de resultados, honorários, né, atuação extrajudicial do advogado. Né? Nós temos uma formação, você com certeza é muito mais novo do que eu, mas temos a formação de litígio. Pegou a causa judiciária, mas nós temos que virar um pouquinho a chave nessa advocacia e fazer essa fase extrajudicial.
E nós temos insistido nisso ao longo do tempo para mostrar que isso realmente traz frutos positivos para a advocacia. Então, antes de mais nada, doutora Bruna, fale seu nome completo, né? Vamos se apresentar, pessoal. Fale de onde é, há quanto tempo está advogando. Perfeito. Bom dia, professor. Bom dia a todos, né, que estão presentes nessa live. Professor, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para participar dessa live com o senhor. É uma honra para mim, porque o senhor é um mestre, né, na área do direito bancário a nível nacional. E eu falo com propriedade. Eu já vou falar para vocês por que eu falo com propriedade, que o professor realmente é um mestre na área, né? Ele ensina o que realmente acontece no dia a dia, né, entre banco, advogado e cliente. O meu nome é Bruna Sena, eu sou advogada, tá? Mas a minha experiência, então eu conheço a parte interna, né, de como que funciona o banco. Eu saí do banco para empreender, então eu fui correspondente bancária por mais alguns anos. Eu amo cálculo, né? Aqui no escritório nós trabalhamos com direito bancário e com direito tributário. E essa experiência que eu tive no banco, ela facilitou para que eu conheça, né, quem são bons profissionais da área e quem não são. E eu procurei muito diversos cursos, diversos professores para que me ajudasse na prática do direito, né, uma vez que eu só tinha a prática do banco, então eu não conhecia a prática do direito, e aí eu conheci o doutor Homero, né, que é um grande mestre, por isso que eu falo com muita propriedade que a advocacia bancária diferenciada, ela ensina realmente o que nós precisamos para atuar na prática, né? Porque nós nos formamos, só que aí nós já entramos no mercado de trabalho e, infelizmente, nós não temos prática, né? Porque acredito que, assim como eu, que tive que trabalhar enquanto a minha graduação, muitos colegas também passam pela mesma situação. Então, não tem a prática, né, que é necessária para atuar. E quando a gente atua contra banco, nós temos que estar extremamente preparados, porque o banco, ele é uma potência, né, pessoal? Então, não adianta nós atuarmos contra um banco sem nós termos propriedade do que nós estamos pedindo. E no curso eu encontrei tudo isso, né? Hoje eu tenho a experiência e também agora eu tenho a técnica, né, professor? Que bacana ouvir isso, Bruna, porque você é uma pessoa que realmente conhece o sistema bancário, né, o funcionamento, a parte de correspondência bancária. Isso te coloca numa posição de vantagem, eu diria, de muitos profissionais, porque esses meandros da relação cliente-banco, às vezes são muito obscuras, né, na relação para o advogado. Nós não aprendemos isso em lugar nenhum. Né? Na faculdade, você pode passar 5 anos lá, você pode fazer pós-graduação, você pode fazer mestrado, você não vai aprender o que você aprendeu nos seus anos aí de expertise trabalhando junto a uma instituição financeira e empreendendo como, né, aí junto à parte de concessão de crédito. Então, isso é importante demais para você ter essa visão. Aí, quando você junta as duas coisas, literalmente dá match, né? Aí a coisa, eu acho que flui, começa a andar. Isso é bacana demais. E aí, falando disso, dessa experiência que você tem, e a gente falando já e juntando com a parte da advocacia, na sua visão, dentro dessa prática que você tem, a parte extrajudicial, a parte documental, né, que a gente às vezes fica com receio de fazer, não gosta, é importante, não é importante? Como você faz isso? Acho que a doutora Bruna travou, né? Acho que travou. Isso aqui é banco, gente. Banco querendo derrubar a live, porque o que a doutora Bruna sabe, acho que está travando um pouco. Agora voltou. Eu estou ouvindo o senhor plenamente. O senhor está me ouvindo? Agora voltou. Você estava travada. Agora voltou. Perfeito. Tomara que eu não estivesse fazendo nenhum gesto muito feio, né, professor? Não, tá Brincadeira essa parte. Então, pessoal, assim, hoje a gente vai fazer um bate-papo, né, sobre como otimizar os resultados financeiros na fase extrajudicial. E quando eu falo em resultados financeiros, eu não falo para nós só enquanto advogados, né? Eu falo em resultados financeiros como um todo. A fase extrajudicial, ela é muito rica e ela precisa ser feita com muitos detalhes, né, para que a gente tenha êxito.
Porém, hoje em dia, para que nós possamos ter êxito financeiro, não necessariamente nós precisamos do judiciário. Claro que o judiciário é um complemento muito forte ainda, porém a fase extrajudicial, quando bem feita, quando feita com técnica, com propriedade, ela traz muitos resultados. E quando a gente entrega resultado, otimização financeira para o nosso cliente, consequentemente, nós temos o reflexo do cliente para nós. Porque o cliente, né, rentabilizando, o nosso escritório também rentabiliza. E na fase extrajudicial, é possível nós termos, sim, muitos resultados financeiros, porque, um exemplo, né, aqui no escritório, a gente costuma falar que nenhum cliente, professor, assim, a gente já tem muitos clientes, e acredito que alguns deles possam até estar presentes nessa live. Nenhum cliente, eu lhe falo com propriedade, saiu do escritório sem ter no mínimo uma receita a mais no mês seguinte, tá? Então, assim, nós temos um compromisso em entregar valor para o cliente, resultado financeiro, e isso, consequentemente, volta em benefício para nós. Um exemplo, tá, de resultado financeiro que às vezes o cliente não sabe, mas hoje em dia um pacote de serviços, muito conhecido como cesta, né? Cesta de serviços, pacote de tarifas, cada instituição tem uma denominação. O cliente muitas vezes não sabe que, dependendo da forma como ele utiliza aquela conta corrente, não é obrigatório. Tem um pacote essencial, né, pelo Banco Central, então tem uma resolução que dá o direito do correntista ter uma conta sem custo. Então, muitas vezes, né, a pessoa não sabe, ela está pagando um pacote inadequado pela forma que ele utiliza a conta, e esse é só apenas um pequeno exemplo, né, do que a gente pode estar fazendo na fase extrajudicial, porque quando nós trabalhamos com entendimento sobre um todo, né, de como que funciona uma instituição financeira e quais são as possibilidades, nós conseguimos entregar mais resultados. Aqui, o cliente, quando chega no escritório, nós temos um checklist, tá? Se eu atender ou qualquer uma das colegas atenderem o cliente, nós vamos olhar todas as possibilidades, né? A gente vai lá flegando, ó, tem isso, dá para tirar? Isso aqui está usando? Não está? Então, a gente otimiza o resultado do cliente já na fase extrajudicial. Ô, Bruna, Eu vou dar um exemplo de uma cliente nossa, esse, que ela... esse contexto, antes de você dar o exemplo da cliente, esse contexto que você está trazendo aqui, pessoal, isso é de uma importância tão grande que a gente costuma dizer de investigação da vida financeira daquele cliente, né? E a Bruna vai trazer um exemplo para vocês sobre isso, mas você precisa conhecer para fazer isso, porque às vezes a pessoa acha, e eu tenho um lema muito grande dentro da advocacia diferenciada, que um cliente bancário ele nunca será um cliente de uma ação só ou de um produto jurídico só, porque ele tem uma multiplicidade de relações bancárias. Eu até comentei isso esses dias, né? Nós temos conta corrente, nós temos cartão de crédito, nós temos limite de cheque especial, temos empréstimo pessoal, temos empréstimo consignado para quem é servidor ou quem é seletista, nós temos financiamento de veículo, financiamento de bens em geral, porque não é só veículo que é financiado, eu posso financiar, por exemplo, numa loja de magazine e usar uma instituição financeira por trás, eu tenho financiamento imobiliário, então assim, a cesta de produtos para uma advocacia bancária é gigantesca. Né? É enorme, é você que está aí. E você falou de um produto que eu acho que hoje, e eu acho que você vai falar com mais propriedade que eu, Bruna, pacote de serviço ou cesta de serviço é quase que uma obrigação de um gerente hoje vender isso, né? Ou embutir isso numa relação. Às vezes nem vende, ele embute sem o cliente saber. Né? Praticamente todo cliente que entra no banco, ele sai com uma cesta de serviço embutida. Não é? Na prática? É verdade, assim, ó, eu acho que o banco, tá, ele tem um papel social fundamental, né? Eu acho que o banco, ele tem uma função social hoje que realmente tem como objetivo ajudar o cliente, né, a sociedade. Porém, o banco, assim como a nossa profissão, né, professor, ele é feito por pessoas. O banco é uma instituição financeira que é maravilhosa, ela permite com que a gente realize um sonho de ter uma casa própria, que o brasileiro hoje, infelizmente, não teria condição, a grande maioria, de comprar, né, uma casa ou um veículo à vista. Então, o banco ele possibilita, né, que o cliente ele tenha, né, uma vida mais digna, com que ele consiga conquistar objetivos, realizar sonhos. Porém, o banco ele é feito por pessoas, assim como a advocacia. E nós temos pessoas boas, né, bons profissionais e maus profissionais. Então, o que
Doutora Bruna, a internet oscilou novamente. Acho que travou a sua imagem. Está me ouvindo? Quando um bancário ele trabalha com responsabilidade com o cliente, ele consegue entregar grandes resultados para o cliente. Porém, quando o bancário não tem responsabilidade, acontece isso que o senhor está falando, né? O cliente vai lá para atualizar um telefone e sai com um pacote de serviço, sai com um seguro, sai com um título de capitalização, né? É bem isso, viu? E é uma realidade que a gente vê na prática, né, na parte de advocacia bancária, eu na defensoria. Veja, a defensoria tem um público extremamente baixo, né, de renda. E mesmo assim, são embutidos pacotes, títulos de capitalização, lógico, em uma proporção menor. Mas a lógica jurídica por trás é a mesma, porque um título de capitalização de R$ 1 ou de R$ 100, a lógica de contratação é a mesma, não muda. A mesma coisa, a cesta de serviço. Nós temos cesta de serviços, né, do valor de R$ 50, temos de R$ 200, R$ 300 por mês. Mas a lógica de contratação é a mesma, a base normativa é a mesma. E até já deixar de dica para o pessoal aqui, quando a Bruna falou de normativa, né, nós temos a resolução 3919 do Conselho Monetário, que vai reger a parte tarifária das pessoas físicas com os bancos. Então, tudo que você precisa saber está dentro dessa normativa. Tudo. Exatamente. Literalmente, né? Tem que estar lá. Então, você tem que estudar essa normativa. A gente disseca ela durante o curso para os alunos, mas você precisa ler também. Não basta também só ouvir. É muito importante isso, esse estudo do advogado. Eu falo que não existe milagre, sabe, Bruna? Isso, né? Acho que fala assim, não, existe milagre. A área é boa? É excelente. Mas tem que ter a sua parte, a sua autorresponsabilidade do outro lado para que você consiga aí ter frutos. E se você está falando de otimização dos resultados, vocês vão perceber, gente, o tanto que é importante esse trabalho que a Bruna faz. Eu te interrompi, mas pode falar o seu exemplo aí, viu, Bruna? Não, eu complemento, professor, e é muito importante todas as intervenções que o senhor faz, porque assim, ó, como eu falei no início, eu procurei por vários profissionais, eu fiz diversos cursos, e como eu tenho a experiência. Bruna, travou novamente. Eu acho que a internet está. Travou um pouquinho. Tá, que eles ensinam a prática. Tá. Voltou. Então, eu vou repetir. É muito difícil nós encontrarmos cursos que realmente tenham a prática, né? Como a vida do bancário, porque como eu fui bancária, às vezes eu via cursos que não tem nada a ver com o que acontece no banco, e isso daí não adianta para nós profissionais da advocacia. Então, assim, além de nós buscarmos um curso com qualidade, nós precisamos também estudar e conhecer por quê. Cada cliente é uma oportunidade, tanto para nós, né, e como de melhorar a vida financeira dele. Então, eu tenho sempre muita responsabilidade no atendimento com o cliente para não negligenciar algo que eu poderia ajudá-lo. Então, isso para mim é muito importante, que quando o cliente chegue, que eu consiga realmente otimizar a vida financeira dele. Eu não quero só entrar com uma ação, pelo contrário, eu quero resolver tudo que dá na fase extrajudicial. E hoje em dia nós resolvemos muito, muito, muito na fase extrajudicial aqui no escritório. E no mês seguinte que o cliente vem no escritório, ele já tem resultado. Agora eu estou vendo aqui que um colega colocou que o banco cobrou R$ 8,50 por cada mês de extrato bancário para fornecer. Então, pessoal, esse tipo de situação, às vezes, não está na normativa. Então, a gente conhecendo a lei, né, dependendo qual é o tipo de extrato que o cliente quer, se ele recebeu ou não, ele tem direito a um extrato gratuito. E muitas vezes o que não está gratuito na agência, a gente consegue baixar o aplicativo e ajudar o cliente a tirar no próprio aplicativo, que é gratuito. Então, nós conhecendo, né, a fundo o que nós podemos fazer, nós otimizamos a vida financeira do nosso cliente. O exemplo que eu ia dar, professor, de uma cliente que eu atendi ontem, não, antes de ontem, tá? Ela veio aqui por indicação do esposo dela. O esposo dela já é o nosso cliente. E nós trabalhamos muito com indicação aqui no escritório. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o esposo dela, né, teve uma experiência positiva aqui e convidou ela para vir aqui. Ela veio, agendou horário, chegou aqui. Ela queria, na verdade, uma análise, tá, do crédito imobiliário dela. Ela queria ajuizar uma ação para tentar reduzir os juros do crédito imobiliário.
Na análise que eu fiz, não valeria a pena, tá, professor? Então, assim, quando vale a pena, nós ajuizamos. Se não vale a pena, não tem porquê nós entrarmos para algo que tem uma chance mínima ou quase impossível de êxito, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade na análise do que dá e o que não dá para fazer. Mas, em contrapartida, ela tinha diversos outros produtos que ela nem sabia, tá? O salário bruto dela era R$ 5.000. O líquido, devido aos empréstimos que ela tinha, né? Ficava na casa de 3.500. E no dia que ela teve aqui, tá? Professor, eu cancelei R$ 701 para ela de custos, né, que ela não utilizava, que ela não conhecia. Então, a partir do mês que vem, ao invés de ela receber 2.800, perdão, 2.799, tá? Ela vai receber 3.500. Então, olha o que isso representa para uma pessoa, R$ 700 a mais por mês, né? Olha a nossa responsabilidade enquanto advogados. Hoje o advogado ele é um pouco mais moderno, né? Ele não se atém só ao judiciário, ele tem que ter, se ele atua com o direito bancário, ele tem que ter essa expertise de estudar, entender, porque dá para melhorar muito na fase extrajudicial. E, Bruna, essa fase extrajudicial que você está colocando aí, pessoal, é importante não só nesse sentido de otimizar o resultado, tá? Da parte extrajudicial, porque você tem muita chance de êxito, sim, na fase extrajudicial, se você souber efetivamente fazer essa análise. É como a Bruna falou, a pessoa entrou, ela sairia sem nenhum tipo de atendimento jurídico com resultado. Mas se você conhece as oportunidades, que eu chamo de oportunidades ocultas dentro da advocacia bancária, você tem condições de sempre extrair oportunidades para o seu escritório. A questão é que as pessoas não conhecem, e aí chega muito ruim que eu vejo na advocacia. A advocacia bancária não dá resultado, a advocacia bancária é difícil mais advogar contra o banco. Não, gente. A melhor coisa do mundo é você litigar, judicial ou extrajudicialmente, contra quem tem dinheiro para te pagar. Né? Então, veja, você não tem dor de cabeça com execução, com cumprimento de sentença. Você recebe. Não tem essa dor de cabeça. Agora, você precisa conhecer os meandros dessa advocacia. Não dá para sair. Então, quando você pega... E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso lá na Blocklist, Bruna, na segunda e terça, que são as oportunidades ocultas. Um cliente bateu fisicamente ou uma lead no Instagram, você não pode deixar ele ir embora sem você oferecer a cesta de produtos jurídicos que você tem no seu escritório. Né? É como se fosse uma grande vitrine no seu escritório. Lógico que ela não fica ostensiva ali para o cliente. Você precisa descortinar junto com ele as oportunidades. Mostra, não, peraí, você veio aqui porque você está tendo um débito automático indevido na sua conta. Mas peraí, vamos olhar, né, o seu SR, vamos olhar o meu INSS, vamos olhar o e-consig, né, de quem tem o e-consig. Vamos analisar melhor as oportunidades. Vamos tirar um extrato da sua conta, porque você tem direito a um extrato anual consolidado. E vamos verificar o que está sendo cobrado, pelo menos no último ano. Né? É verdade, professor. Com essa análise completa, por isso que eu digo, se for atuar no mercado, né, no segmento de direito bancário, por favor, estudem, façam um curso que tenha qualidade como a advocacia bancária diferenciada, porque, professor, assim, ó, muita coisa eu sabia, tá? Porque, né, eu tenho 10 anos de experiência no mercado financeiro. Agora, muita coisa eu aprendi com o senhor no seu curso, na troca com os colegas, né, que é muito importante o nosso bunker ali, às vezes, para quem não conhece, né, como que é o curso, nós temos um bunker, que é um encontro quinzenal, no qual a gente troca experiências entre colegas. E ali é uma grande rede de apoio. Eu me sinto extremamente amparada, porque sempre que eu tenho alguma dúvida, né, a gente leva para o bunker, a gente debate. E é uma soma, né, professor? Porque hoje em dia a gente tem que se ajudar, né? Acabou aquela história de que o advogado é adversário. Pelo contrário, o advogado é parceiro, né? A gente tem que buscar crescer juntos. A Rosemary aqui está perguntando como que eu cobro pelo serviço prestado nessa fase extrajudicial, né? Rosemary, como ele é um serviço de êxito, né? Eu estou entregando resultado financeiro para o cliente, dependendo do valor que eu entrego para o cliente na fase extrajudicial, porque assim, na fase extrajudicial, além de isenções, de cancelamentos de produtos que nós fazemos aqui no escritório, nós fazemos também muitos acordos, tá?
dependendo do montante que nós entregamos para o cliente, nós cobramos um percentual. O nosso percentual mínimo no escritório, ele pode variar até 50%, né, professor? Depende da complexidade do que nós estamos entregando em um curto prazo. Mas o mínimo que a gente trabalha é 30%, porque é justo. Às vezes são valores que o cliente vai pagar a vida inteira sem saber, né? Então o cliente sai extremamente satisfeito porque ele está recebendo a mais e nós também ficamos muito satisfeitos porque esse cliente nos indica. Então, é mais ou menos nessa linha que nós trabalhamos. E, Bruna, você que trabalhou dentro do sistema, né, financeiro, vamos assim dizer, dentro das instituições, nos dois viés, né, dentro de uma instituição financeira e como correspondente, esta questão de negociação de dívidas é algo assim impressionante, porque eu vejo muitos profissionais, e aí tem uma irresponsabilidade, nem advogado, gente. Tem algumas empresas de assessoria financeira que simplesmente chegam lá e falam assim, ó, para de pagar, e depois a gente vê o que vai dar. Não, vai resolver. Aí o carro é apreendido, a casa é vendida no leilão, e aí vira aquele Deus nos acuda. Para eu fazer negociação com o banco, eu preciso entender de provisionamento. Não dá para pegar um contrato que está em dia e você jogar ele no chão. Não é assim que funciona. A gente tem que ter responsabilidade, porque tem consequências para isso. Então, quando você entende da escala de provisionamento, né, da forma como o banco lida com o prejuízo, você otimiza as negociações. Então, não é aquela questão, não, o advogado faz mágica e faz com que o banco conceda 90% de desconto. Não é isso. Não é toda dívida. Por exemplo, por mais que eu entenda do assunto, não é toda dívida que vai chegar que eu vou conseguir 90% de desconto. Não é assim. A situação da dívida e a situação pessoal daquela pessoa é que gera o desconto. Mas eu preciso olhar para a dívida e o provisionamento e a situação também patrimonial dela. Então, quando eu faço essa blindagem mínima, eu consigo ter boas negociações, né, Bruno? Com desconto. Por isso que a Bruno falou que cobra até de 30% a 50%, são descontos substanciais ali, né? Quando a gente pega o grosso, acordos assim, de contratos milionários às vezes, né? Bruno, você trabalhou, acho que em cooperativa de crédito, né? Cooperativa de crédito, você trabalhou foi em banco mesmo? Foi banco de rede. E eu sou suspeita, obviamente, eu não vou falar o nome do banco, mas é um banco que eu acho que hoje no mercado financeiro ele tem um posicionamento muito bom para o cliente. Sim. E aí, quando você pega, por exemplo, cooperativas de crédito hoje, gente, são contratos de alto valor, porque cooperativas de crédito são clientes um pouco mais requintados financeiramente do que, por exemplo, diria assim, um banco mais popular, né? Então, você precisa... Tem outras instituições financeiras também privadas que são mais requintadas, né? Que tem uma linha mais prime, vamos assim dizer. Então, você consegue ter contratos maiores com boas negociações. O banco também, em muitas situações, ele não quer ir para o judiciário. Ele quer resolver. É verdade. Ele quer resolver. Agora você precisa saber como resolver. Essa é uma questão, né, Bruno? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da negociação, que eu acho que é bacana para o pessoal entender um pouco mais. Não dá para aprofundar, é óbvio, mas dá para a gente trazer umas discussões bacanas aqui. Você teve acordos já substanciais aí no escritório, Bruno? Acho que travou, né? Ah, voltou. É verdade, o banco ele quer resolver, tá, professor? Bancos que não querem resolver são bancos menores, tá? Infelizmente, tem alguns bancos que eles não têm uma forma adequada de negociação, né, com advogados, e aí, nesses casos, né, depois de fazer toda a fase extrajudicial, toda a fase de notificações, tentativa de negociação, a gente tem que partir para o judiciário. Mas, assim, a maioria dos bancos tradicionais, bancos fortes, tá? Eles querem resolver. O problema hoje em dia é que aqui no Brasil se permite muitos bancos, na verdade, instituições financeiras, bancos digitais, que eles não têm o suporte adequado para o cliente, nem uma negociação com o advogado. Às vezes eles não têm um canal de comunicação direta. Aí aqui a Faisal. Eu acho que o Faisal, ele é nosso aluno, inclusive, também faz parte da ABD. Querido. Ele está perguntando como que a gente faz o contato com o banco, tá? Nós temos várias formas de fazer contato com o banco. Primeiro contato, o que eu indicaria? Que é realmente o que o professor ensina no curso, né? Nós tentarmos pelas plataformas, tá?
Caso não surta efeito, nós podemos tentar com um e-mail da ouvidoria ou um contato diretamente com o banco. Então, assim, tem muita diferença de um banco para outro. Tem banco que se comunica mais por e-mail, tem banco que se comunica via consumidor.gov, tem banco que responde só quando chega no Bacen. Uma coisa que eu observo hoje, tá? Quando eu trabalhei no banco, quando falava em Bacen, professor, era uma correria. Você não faz ideia. Falava em Bacen, era todo mundo correndo para responder o Bacen. E ai de um funcionário que não respondesse uma reclamação no Banco Central, não tinha essa possibilidade. E hoje, às vezes, eu, em contato com alguns bancos menores, né, instituições financeiras e não bancos, a gente fala, eu vou abrir uma reclamação no Banco Central, então, porque eu gostaria de um posicionamento, já passou o prazo. E parece que falou Banco Central e não acontece nada. Eles não têm medo da reclamação no banco, porque tem instituições financeiras que não se posicionam em favor do cliente. Bancos grandes, eles possuem o NPS, tá? Que é o Net Promoter Score. O que isso faz? Faz com que o cliente seja bem visto por acionistas. Então, ele se preocupa com as reclamações do Banco Central. Quem não se preocupa são instituições pequenas, né? Que aí realmente aí não dá para colocar mais energia, tentou de tudo. Não fluiu para a parte extrajudicial, a gente tem que partir para o judiciário. Mas a grande maioria, antes de chegar no Bacen, a gente resolve. Bruna, isso que você está colocando, né, de índice de reclamações, né, as pessoas acham que isso não tem relevância. Tem relevância, sim. Por isso que saem também acordos, isso é importante falar. Quando, por exemplo, lá no consumidor.gov ou no Bacen tem uma elevada estatística, a imagem dessa instituição financeira na Bolsa de Valores também cai, gente. Isso impacta em todo o cenário. Se o banco está extremamente judicializado, a credibilidade daquela instituição financeira cai perante, né, o mercado, né, de ações. Então, eles precisam também baixar o índice de reclamação. Isso é meta das instituições financeiras. Não pense que vocês, o banco está ali, não está se preocupando com o cliente. Uma questão de overview, de visão geral, a gente pode até ter essa impressão. Não, o banco não está preocupado. A política do banco está preocupada. O que às vezes não há preocupação são os maus profissionais. Isso acontece, né? Mas tem essa preocupação, a gente tem que explorar isso. E esses dois canais são importantes, porque são dois canais que vão ser considerados pelas instituições financeiras. Figurar entre as mais reclamadas é péssimo. E eu lembro de uma situação, Bruno, isso que você está falando, no início da pandemia, era mais ou menos ali dia 15, 10 de março, a gente estava em discussão, eu era membro da Comissão Nacional do CONDEG, de Defesa do Consumidor, e atuava junto à SEGNACON, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. E a discussão era o cartão IRMC, o saque, que era um veneno, ainda é um grande veneno, mas está melhorando de lá para cá. E aí, a discussão era muito grande. Eu fui para uma negociação representando a comissão dentro da FEBRABAN, em São Paulo. A gente teve reuniões em Brasília e, a partir daí, nós levantamos uma série de dados para mostrar que o produto ele estava lesando as pessoas, no geral. Saiu uma nota técnica da FEBRABAN, da Senacom, eu até contribuí com a redação disso, na revisão dela, uma nota técnica apontando todos os problemas do produto. Vocês podem pesquisar depois lá essa nota técnica da Senacom sobre cartão de crédito, fica disponível para todo mundo. A partir dessa nota técnica, a autorregulação bancária mudou, para vocês terem dimensão dessa questão da importância que tem nesse sentido. Lógico que esse é um prisma coletivo, uma atuação estratégica nacional das defensorias para mudar esse produto, porque esse produto aflige todo mundo, gente. Não é só a defensoria, é a advocacia, é o cliente, tanto consignado do INSS quanto consignado do setor público. E de lá para cá, há uma melhoria normativa. Lógico que as práticas abusivas ainda acontecem, mas uma melhoria normativa existiu. Veja, hoje a resolução, a instrução normativa 138 do INSS, ela já mudou completamente o que era o cenário da instrução normativa 28, lá de trás, de 2008. Então, agora nós precisamos explorar essas potencialidades normativas nas ações judiciais e nas negociações. Porque muitas vezes, não sei se você já teve isso, com uma notificação substanciosa, você consegue resolver o problema do RMC. É verdade. O RMC, como o senhor muito bem está expondo, né? Eu não ia entrar no mérito do produto, mas eu acho que é necessário
O que acontece, né? Porque muitos advogados não conhecem a fundo o que é o produto, né? O RMC, quando foi criado essa possibilidade, nada mais é do que possibilidade de os aposentados, pensionistas ou servidores públicos terem um cartão de crédito com uma taxa, né, menor que uma taxa de um cartão comum. Então era para ser um produto sensacional. Mas o né, infelizmente, alguns correspondentes bancários fazem? Eles vendem o produto de forma inadequada. Eles ligam para o cliente e ofertam um empréstimo. E, na verdade, o que o cliente está contratando? O saque da fatura de um cartão de crédito. E isso é extremamente oneroso para o nosso cliente, porque ele paga os juros, né? O famoso pagamento infinito, né, professor? Porque o que gera de juros ao mês é superior ao que desconta do benefício do cliente. Então, isso faz com que a dívida aumente e o cliente não consiga nunca liquidar essa dívida. Então, dependendo da forma como ele é vendido, ele é extremamente ofensor para o cliente. Então, nós temos que estar preparados, porque em muitos casos, professor, na ligação para o banco, tá? Eu costumo ligar para o banco. Na ligação, o próprio atendente identifica que esse cartão deveria estar quitado. Por exemplo, o cartão deveria estar quitado no ano de 2022. Então, eu vou abrir um chamado aqui para devolver para o cliente de 2022 até 2024, e isso acontece muito. Então, se a gente não está disposto a ir para o embate no judiciário para solicitar uma repetição do indébito, um dano, se o cliente está de acordo, né, a resolver de forma extrajudicial, porque são pessoas idosas, ou são servidores públicos que não têm muito tempo, porque a jornada de trabalho ela é extensa, e eles aceitam, não tem por que nós não ampararmos o nosso cliente e fecharmos um acordo por ali mesmo. Então, fecha por telefone, formaliza e pronto, cliente satisfeito, resolvido. A partir do mês seguinte, o cliente não vai ter desconto, porque hoje em dia tem-se tantas ações desse produto que os bancos conhecem, todos os atendentes estão preparados, tanto para o RMC, né, professor, como para o RCC, que na verdade só muda basicamente alguns aspectos, mas no fundo, dependendo da forma como ele é vendido, é a mesma coisa. Então, assim, nós temos que ter propriedade sobre o assunto para que a gente possa efetivamente ajudar o nosso cliente, né? Porque, como eu falei, o banco ele é feito por pessoas, os correspondentes bancários, às vezes, alguns não têm conhecimento, tá? Outros têm má fé, e muita gente é boa, né? Vende corretamente. Porém, como nós temos tantas empresas de correspondente bancário, nós temos tantos bancários hoje em dia, tem bancários autônomos, então a gente tem um público muito grande ofertando o mesmo produto. Claro que tem pessoas que ofertam de forma adequada, como tem muitas pessoas que não ofertam de forma adequada, e a gente tem que estar preparado para conseguir entender se foi feito de forma adequada ou não, porque também não vale a pena nós entrarmos num embate se está tudo correto, né, professor? E aí, nesse caso, Bruna, eu acho que é uma questão importante da negociação extrajudicial, o advogado ter um comportamento diferente, porque, gente, é cultural. Eu me formei sem aprender a cultura da solução extrajudicial. A gente é concebido dentro da faculdade a judicializar. Este é o caminho natural na advocacia, na defensoria. Esse é o caminho natural. Mas, com o tempo, a gente precisa se modernizar para entender isso. E aí, o que precisa entender na advocacia bancária? Gente, às vezes, a gente deixa de judicializar um caso porque o acordo é razoável. Mas a gente tem que ir além só. Não é só o acordo razoável. É pensar no médio e longo prazo. Veja o seguinte, numa ação de RMC, existe potencialidade de dano moral? Existe potencialidade. Mas eu tenho certeza que eu vou ganhar? Não, não tenho. Aí você deixa, às vezes, de fazer um bom acordo extrajudicial, resolvendo o problema do cliente pela ganância. Não estou falando que você não pode ter essa visão de querer lucrar mais. Lógico que você pode e deve. Mas tem situações que você precisa recuar. Falei, não, eu vou fazer esse acordo aqui, porque eu vou resolver o problema do cliente, mas eu vou fazer com que esse cliente vire um cativo meu. Eu tenho vários outros produtos que eu posso oferecer a ele. Então você dá um retorno financeiro imediato, e entra para análise de outras questões. Porque esse cliente, a gente vai voltar. Quem tem relação, eu brinco, a gente nasce, cresce e morre devendo para banco. Não tem como, gente. A vida hoje é bancarizada. Não tem como você ficar fora do... Qual ser humano hoje que está fora do sistema? Até pessoas em situação de rua, eu não duvido de ter conta bancária e não ter Pix. Tem. Veja no semáforo, as pessoas que pedem, né, ajuda.
Me ajuda, você fala, não tem dinheiro. Ele, não, tem o Pix, pega aqui, faz o Pix, né? Então, é uma questão que está todo mundo bancarizado. Então, problemas haverão ao longo do tempo da relação bancária. Vai ter. Então, você não pode deixar de fazer um acordo só pensando nos seus honorários. Lógico que você vai te cobrar os honorários em cima do que você trabalhou para ele. Mas você vai ter um faturamento menor naquela demanda para ganhar mais em outras. É isso que é importante, às vezes, a gente fazer essa análise estratégica para não é simplesmente, vamos judicializar e todo caso. Não, não é. Faz a análise estratégica. Peraí, eu tenho um produto aqui que vale a pena fazer acordo? Ótimo. Agora, vamos analisar os outros? Tarifas, empréstimos, cartões. Então, você investiga a vida com o cliente, é óbvio, explicando isso a ele, você não vai fazer a revelia do cliente, pegando senha e fazendo, né? Porque isso constitui litigância predatória. Você pegar a senha dele e sair investigando a vida dele, não é assim que funciona. Né? Você tem com ele, com o consentimento dele, respeitando a LGPD, mostrar para ele as oportunidades que ele tem de melhorar a situação financeira dele, otimizar resultados, como a gente está falando aqui, Bruno. Então, é importante ver esse lado do acordo. E dentro do acordo, Bruno, a gente estava falando nessa questão de provisionamento, as pessoas têm muita dificuldade disso, sabe? Porque para o banco, pessoal, é algo assim, vocês precisam compreender. Se eu devo hoje 50 mil reais para um banco, dependendo do grau de provisionamento, essa dívida não é 50 mil. O banco não está com prejuízo de 50 mil, ele está com prejuízo de 100 mil, porque eu deixei de pagar para ele 50, mas ele tem que provisionar, guardar mais 50. É verdade. O banco vive de juros, gente. Ele vive de intermediação financeira. Ele te empresta recursos em troca de remuneração, de juros, de outros encargos. Veja, se eu não paguei os 50 e ainda ele não pode negociar mais 50, ele está deixando de negociar no mercado financeiro 100 mil reais. É aqui que nasce o acordo. Né? E você já viu isso na prática aí, Bruno? Claro, professor, o que acontece? Na prática, a gente tinha muito a PDD, né, que é o provisionamento para devedores duvidosos. Então, cada cliente, né, ele tem uma PDD. Então, esse provisionamento, de acordo com o tempo que passa, isso é ensinado no curso, né, quantos meses, qual letra vai correndo, né, de acordo com a letra que o cliente se encontra, é um percentual de desconto que ele pode ter para um acordo. Então, quando nós conhecermos a PDD a fundo, nós conseguimos identificar qual é o tempo que o cliente está de atraso, né? Então, foi provisionado X%. Então, eu tenho condição de fazer um acordo com o banco de X%. Então, não é simplesmente o cliente hoje veio aqui com uma dívida, eu vou conseguir 90% de desconto. Não. A gente tem que conhecer o provisionamento para que a gente saiba em qual letra o cliente se encontra e qual é o percentual que aquela letra representa. E isso, sim, é ensinado no curso. Teve um outro colega que perguntou aqui também sobre o RMC e o RCC é ensinado no curso. É muito bem ensinado no curso. Eu tenho a experiência do banco e, gente, eu procurei tanto cursos que tivessem, que abordassem esses temas, tá? E eu encontrei somente no curso do professor Homero. E eu não falo isso porque eu estou aqui hoje com o professor Homero, é porque eu sei a capacidade que ele tem, pela experiência que ele tem como professor, como defensor, né? Então, é uma pessoa que é do mercado, estuda, tem propriedade sobre o que fala. Nessa situação do RMC aqui também, Israel, ou Israela, está perguntando, né? Israela, me desculpe. A situação do RMC, quem oferta o acordo, se é o banco ou o advogado? Gente, o advogado, quando tem propriedade do que ele está fazendo, quando ele tem conhecimento, o banco oferta. Porque o banco sabe que ele não consegue omitir fatos do advogado. O advogado está falando, olha, meu amigo, o cliente pegou tanto, ele pagou X parcelas, aqui se deu a liquidação do contrato, tu poderias verificar? O banco vai verificar realmente, aqui ocorreu a liquidação do contrato, então eu estou ofertando um acordo de forma extrajudicial. Então é assim que a gente tem que se posicionar contra os bancos. Muitas vezes a gente tem que ser muito firme, porque, como eu falei, são pessoas, né? A instituição ela é maravilhosa, mas dependendo da pessoa que nos atende, é um atendimento diferente de outra pessoa. Então, quando nós estamos preparados, né, nós conseguimos lidar com todos os tipos de pessoas. Então, é fundamental, antes de nós entrarmos num embate com um banco, que a gente tenha propriedade sobre o que a gente está falando. E é isso que eu estou me perguntando, Bruno, sobre como negociar, né? É muito importante, nesta negociação, o que é? A postura do advogado mostrar já no começo da discussão
que ele sabe o que ele está falando. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente ensina isso? Com as notificações extrajudiciais. Não é uma notificação assim, banco, eu quero negociar. Banco, me dê cópia do contrato. Não é assim. Toda notificação que a gente ensina no curso, ela é pautada numa solução extrajudicial. Banco, eu estou te apresentando o problema, mas quero solucionar extrajudicialmente. E estou mostrando por que existe o problema. Isso vai desde a fraude Pix, fraude TED, RMC, RCC, os empréstimos. Você consegue buscar soluções razoáveis. Por exemplo, venda casada de seguro. Né? Às vezes não tem nenhum tipo de abusividade no contrato, fora a venda casada de seguro num contrato de financiamento. Nesse caso, gente, existe muita possibilidade de você conseguir a solução extrajudicial com uma notificação. E os bancos fazem acordo com isso, né? É algo que você tem bastante. E você consegue resolver o problema do cliente de forma imediata. Não estou falando que é no mesmo dia, mas a imediatidade aqui é, por exemplo, comparado com o processo judicial. Se em 30 dias você traz um retorno de devolver o valor do seguro que estava embutido no subcontrato dele, veja, um processo desse, se fosse no juizado, era no mínimo 1 ano. Se for numa vara comum, né, 2 anos, 2 anos e meio, se pararem num tribunal de justiça. Se for por recurso especial, vai muito mais tempo, né? Então, a gente precisa ter essa mudança de mentalidade, de só judicializar e pensar muito na fase extrajudicial. Isso otimiza o resultado. E você também, como advogado, eu vejo muito isso, tá, Bruna? As pessoas, não, vão fazer só judicial, judicial, judicial. Mas veja você, se você pode ganhar hoje, de imediato, um resultado financeiro um pouco menor do que o judicial, gente, no volume você vai ganhar muito, porque a advocacia bancária tem muito cliente. Tem muito cliente. E você paga do seu escritório. E deixa para o outro faturamento, que é o do judicial, como se fosse o plus, né? O lucro do escritório. Então, as despesas você paga com essas negociações extrajudiciais. Você consegue, né? Então, acho que é importante ter essa virada de chave para a advocacia extrajudicial, para vocês aprenderem. E eu vou ensinar bastante isso na segunda e terça-feira no evento de Block List, para vocês entenderem. Todas as notificações estarão disponíveis para vocês lá. O e-book, atualizei o e-book. Quem é aluno da ABD vai receber esse material lá dentro da ABD, tá? Para vocês. Tanto os modelos novos, quanto o e-book também, todos para vocês. E aí, quem não é, vai ter que participar do curso ao vivo conosco lá para conseguir ter acesso a essas informações, tá bom? Ó, já temos quase 1 hora de live, você viu, né, Bruno? Quase 1 hora de live, passa rápido. Rápido. Professor, o senhor vai disponibilizar aquelas notificações extrajudiciais na live, no curso? Vou. Tá. Que espetáculo, pessoal. Olha, se eu tenho algo para falar para vocês, tenham essas notificações porque elas fazem a diferença, tá? Elas fazem realmente a diferença, porque quando nós fazemos uma notificação bem embasada, o banco ele já vem de outra forma, ele vem para a negociação, porque se o banco entender que teve um erro, ele vem para a negociação. Não vale a pena para o banco levar algo adiante que ele sabe, né, que vai ter procedência para o lado do cliente. Então, pessoal, façam essas notificações embasadas, porque isso traz resultado extrajudicial. E eu não vou falar que se atua só no extrajudicial. É que muitas coisas a gente resolve no extrajudicial enquanto a gente está judicializando outras. Porque um cliente nunca só tem uma demanda, né, professor? Ele tem várias demandas. E outra coisa, quem atua no direito bancário, tá? Quem tem propriedade, quem conhece realmente a fundo todos os produtos e serviços bancários, nunca na vida vai ficar sem serviço. Nunca. Porque se a gente atende um cliente, a gente traz um resultado para ele, tá? Ele traz no mínimo mais 2 clientes. Então é sensacional. É uma parte que assim a gente cresce, 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 vira referência. A gente pode também atuar com outras áreas, mas o direito bancário sempre terá cliente, cliente bem atendido, né? Ele nos traz mais clientes. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que assim, quando a gente traz resultado é muito satisfatório. Pessoal, vocês não fazem ideia a satisfação que eu fico em entregar R$ 700 a mais para uma cliente no mês seguinte, R$ 1.000 a mais para outro cliente. Às vezes, quando é pessoa jurídica, professor, são vários R$ 1.000 que ajudam na empresa, que emprega mais pessoas. Então, assim, é um ciclo de coisas boas que a gente faz, elas retornam para nós. Então, é muito satisfatório, né? Tanto o bancário que eu atuo como o tributário, é o mesmo sentimento que eu tenho, a gente entrega resultado financeiro. Porque hoje em dia, quantas pessoas, né, têm problemas de saúde, têm depressão, têm problemas
sérios devido ao financeiro, né? Devido a estar numa situação financeira ruim. Então, olha tudo que a gente contribui para o cliente e para a sociedade. Então, isso é uma coisa muito legal de trabalhar, né, pessoal? É uma coisa que nos traz satisfação realmente. Não, foi uma coisa que é muito engraçada isso, Bruna. Porque como defensor, a gente não tem honorários. Né? A defensoria, né, não paga honorários aos defensores. A gente tem a remuneração mensal como um servidor público tem. E a minha identificação com o bancário foi isso, né? A realização, a satisfação de devolver o salário daquela pessoa, porque tem muitas situações, gente, que a pessoa está quase 100% sem o salário. Ela tem tanto consignado e tanto empréstimo em conta que ela literalmente está pensando em se matar. Em muitas situações isso acontece. Eu já recebi muita gente na defensoria com esse estágio de vida. Eu não aguento mais, vou tirar minha vida. Eu peguei uma senhora num banco grande, num só dia ela fez 42 empréstimos. Num dia só, num caso de superendividamento. É algo assim, assustador. Você fala assim, como é que ela conseguiu fazer 42 empréstimos num só dia no terminal de autoatendimento? Né? É algo assim, parece que alguém está induzindo ela a fazer, não tem explicação. Então, é algo que traz uma satisfação e, óbvio, traz retorno financeiro. Você consegue mudar a sua vida enquanto advogado com direito bancário. Você consegue faturar. Não tem essa história, não, o direito bancário não dá dinheiro. Dá sim, mas você tem que saber fazer hoje. A advocacia de 20 anos não dá para se aplicar mais hoje. Porque vai cair nessa questão de litigância predatória. Porque quem não sabe, cai na litigância predatória. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então aprenda a fazer. E o pessoal está perguntando do curso, gente. Na segunda e terça o curso é gratuito, não tem valor algum para vocês pagarem, tá? Eu estou dando a oportunidade de vocês conhecerem a advocacia contra o blacklist. Eu vou entregar todo o conteúdo ali. Vai ter notificação, vai ter petição, vai ter e-book, vai ter workbook. É muito material, passo a passo para vocês acessarem o registrato. Vou ensinar tudo para vocês lá, nos 2 dias de evento. Mas tem que participar ao vivo nos 2 dias, porque aí depois, no dia subsequente, quem está cadastrado e participou vai receber esse material ali pela produção dos recursos. E a advocacia diferenciada vai ter abertura de vagas no dia 9, na terça-feira. Para quem estiver ao vivo lá, tem condições especiais. Já vou adiantando, tá? Hoje cedo, as recursos já me avisou e me autorizou a falar. Nós teremos sorteios de bolsas de estudo nos 2 dias de evento, tá? Então, quem quiser participar e concorrer às bolsas, ao vivo, nós teremos sorteio nos 2 dias, sorteio de bolsas de estudo, tanto para o curso de advocacia diferenciada, quanto para o curso de defesa diferenciada na busca e apreensão. Então, quem participar lá, e quem já é aluno, quem já está matriculado, vai ter condições especiais, porque vai ter aí o reembolso do valor do curso que pagou, tá? Não vai sair de mão a banana se for sorteado lá, tá bom? Ou prorrogar o curso por mais um tempo. A gente vai ter fechamento disso, né, na segunda-feira para sortear para vocês lá. E aí, Bruna, para a gente encerrar, eu sei que você tem seus compromissos, né? Quase 1 hora de live. Eu tenho tentado manter essa meta de fazer 1 hora de live para que nós fechemos nesse período que você está. Tem quanto? Você falou, cortou no começo. Quanto tempo você está advogando já? Gente, é absurdo, mas eu comecei a abrir o escritório em setembro do ano passado. Setembro do ano passado? E já está com essa bagagem toda? Que bacana. Professor, o senhor não faz ideia. Não teve um mês, tá? Um mês que eu não pensei o quanto eu sou abençoada e grata, porque quando eu abri o escritório eu já estava iniciando o curso e o que me faltava era a prática, né? Porque eu tinha conhecimento do banco, mas não tinha conhecimento jurídico suficiente para atuar, né? Então, assim, eu não teve um mês que eu não pensei o quanto eu sou abençoada por ter encontrado o curso do senhor, por ter entrado nesse curso para alinhar o que eu já tinha de conhecimento e trazer tantos benefícios para os clientes. Aqui a gente tem uma agenda de 2 semanas de espera no escritório, 2 semanas de espera, para o senhor ter noção o quanto a gente consegue agregar na advocacia bancária e o quanto os clientes satisfeitos nos indicam. Isso tudo é fruto do aprendizado que a gente tem, né, do quanto a gente se esforça, do conhecimento que a gente adquire, porque não é fácil, né, pessoal? Eu chego a trabalhar às vezes, eu saio do escritório, chego em casa, eu vou dormir 1 hora da manhã, mas é normal, porque eu estou no início de carreira, eu sou uma advogada iniciante. Tenho experiência do mercado? Tenho, mas quando a gente quer ter excelência, entregar resultado, a gente tem que se esforçar, não existe nada sem esforço, né, professor? Então, assim, façam o curso, é só isso que eu digo para vocês. Eu não tive um mês, tá?
um mês de escritório que eu não agradeci por ter feito o curso. O valor do curso é irrisório, perto a quantidade, né, de resultados financeiros que nos trazem. E na fase extrajudicial, não teve um mês que eu não agradeci por ter saído do banco, por ter saído da outra empresa que eu empreendia para atuar 100% na advocacia, porque traz resultados. Não pensem que demora o tempo do judiciário, porque se nós tivermos expertise, na fase extrajudicial nós somos muito bem-sucedidos. Então, pessoal, quem se identifica com o direito bancário, estuda, né, coloca energia, porque o resultado ele vem. Bruno, eu fico até emocionado, fico agradecido e feliz, né, de ver você tendo resultado. Porque, gente, quando um aluno que está conosco fazendo, seguindo toda a metodologia, não é só comprar o curso, tá? Eu sou muito honesto com vocês, não é só comprar o curso. Ninguém aprende por osmose, né? Literalmente tem que sentar, estudar. Eu fico extremamente feliz de ver você produzindo resultados, né, em tão pouco tempo de advocacia. Né? Isso significa que a sua carreira vai voar, voar. Eu tenho certeza disso, que na próxima live que a gente vai fazer, né, porque eu tenho feito live e repito live com nossos alunos também, eu tenho certeza que você vai vir contar, opa, peraí, já estou na casa dos 7 dias, se Deus quiser, chegando nos 7 dias de faturamento aí, para que você possa crescer mais, né? Porque quem trabalha merece ter resultado, com certeza. Tá, Bruno? Eu só tenho que agradecer a sua contribuição aqui hoje, o seu debate. Espero você segunda e terça conosco lá também, tá bom? E vocês que estiveram aqui conosco, também não se esqueçam de se inscrever para o curso de Advocacia contra a Blocklist. Toca aqui no link da bio. E quem não segue a doutora Bruna, clica aqui, passa a seguir. E veja, gente, agora que ela está começando a produzir conteúdo na rede social, ela não produz conteúdo e já tem cliente. Imagina quando ela tiver em todas as redes sociais, porque hoje você precisa investir nisso. Nessa rede aqui, na vizinha e em todas as outras redes vizinhas. Você tem pelo menos aí 7 ou 8 oportunidades de rede social para trabalhar hoje, para prospectar organicamente. Depois você inicia o tráfego pago. Tá? Então você tem a oportunidade, eu espero que daqui uns dias, Bruno, você esteja voando aí na produção de conteúdo também para ter uma outra porta de entrada no seu escritório na advocacia. Tá bom? Fique com Deus, tá? Fica né? Se quiser fazer alguma consideração final também para os participantes aqui, fica à vontade. Professor, é a minha primeira live. Então, assim, ó, eu só tenho a agradecer, realmente, eu tenho um pouco, né, não é muito o meu mundo digital, mas eu realmente vou explorar isso, até para trazer, né, boas práticas para os nossos colegas, que eu acho que é fundamental, assim como eu aprendo, né, eu também gosto de dar dicas, de ajudar o pessoal, a gente ajuda muito, né, nessa grande família que nós temos, que é a advocacia bancária diferenciada, porque para mim realmente é como se fosse uma família. Eu tenho bastante parceiros, né, professor? Então eu tenho parceiros de todos os estados. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente se comunica com o pessoal de vários estados. Então a gente contribui um com o trabalho do outro e isso faz com que a gente cresça. Então, assim, eu só tenho a agradecer, tá? Muito obrigada por tudo. Pessoal, muito obrigada. Desculpa se eu não consegui responder alguém que colocou algo aqui, mas eu fico à disposição também. E, professor, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, tá? O senhor foi fundamental, né, para o nosso desenvolvimento do escritório e para mim como profissional também. Eu que agradeço muito, tá? E para vocês que a gente não conseguiu tirar dúvidas aqui, logo em seguida eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Eu tenho feito isso toda vez depois das lives de quinta, para a gente aí ter aí algumas respostas para vocês. E a doutora Bruna também, né? Basta seguir ela, clique aqui, basta seguir no Instagram dela, pode mandar perguntinhas lá via direct também para trocar ideias sobre isso. E o melhor de tudo, eu espero que vocês estejam no próximo Bunker. Quem entrar na próxima turma da ABD, nessa segunda não tem, porque vai ter o evento. Na próxima segunda já tem Bunker Bancário para vocês estarem comigo lá, com a doutora Bruna e todos os demais advogados diferenciados do Brasil. Tá bom? Fiquem com Deus, um excelente resto de semana e até segunda-feira. Obrigado, viu, doutora Bruna? Fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.